No vídeo anterior a gente criou um modelo linear para tentar se ajustar à nossa base de dados. Agora o que a gente vai tentar fazer é medir ou avaliar se esse modelo era bom. Para isso, vamos tentar entender o erro individual das amostras. O que nós temos lá é um modelo linear descendente e esse modelo ele apresenta alguns erros. Se a gente olhar o código aqui novamente, algumas amostras estão corretas, né? E a maior parte delas estão erradas. Então, para a gente avaliar o erro, a gente pode subtrair do que foi predito o que a gente o valor real. Mas quando a gente simplesmente subtrai e soma os erros, a gente pode anular o erro com um erro negativo e um erro positivo. Veja nessa amostra aqui que o modelo predisse que o valor era maior do que o valor real, e nessa outra amostra o modelo predisse que era menor do que o valor real. Nesse caso aqui, com essas duas amostras apenas, esse modelo teria erro zero se a gente somasse, o que não é uma boa métrica, já que ele não acertou nenhuma das amostras, como obter o erro zero. Uma forma de se contornar isso é usando o erro absoluto médio. Quer dizer, depois de fazer a subtração, a gente busca o valor absoluto e tira a média desses valores. Poderia ser a soma, mas a gente usa a média dos valores. Vamos ver como fazer isso aqui no código. Vamos gerar aqui uma amostra nova e colocar aqui o nosso erro médio absoluto. A gente normalmente recebe o y real e o y predito. Aqui a gente pode fazer a diferença deles, que vai ser o predito menos o real. Como essa base de dados retorna um NumPy array, a gente pode confirmar aqui se ele é só um vetor usando o reshape. Nesse caso aqui, de vetor ele vai transformar para uma matriz. A gente pode colocar aqui o absoluto, e a gente pode usar a própria função ABS direto. E calcular a soma dos erros. Pode usar a função sum. E para calcular o nosso erro absoluto médio, a gente pode pegar a soma e dividir pelo tamanho. Esse aqui é o retorno do nosso my. Se a gente quiser verificar como isso aqui está funcionando, a gente pode usar o nosso modelo novamente, modelo linear, recebendo x12, menos 1 e 40, e calcular esse erro aqui. My ypred. Tivemos o valor aqui de 6.9654 e assim por diante. Outro tipo de erro que a gente pode calcular é o erro quadrático médio. A função do erro absoluto, no caso a função módulo, não tem derivada em todos os seus pontos. Então, para fazer prova matemática, muitas vezes é mais fácil utilizar uma função quadrática, que ela tem um mínimo global e é derivável em todos os pontos. Para isso, ao invés de usar a função absoluta, a gente só eleva ao quadrado. Como ficaria isso aqui?
a gente pode colocar aqui a função MSE ypred. Vai ser quase igual essa parte aqui, com apenas uma diferença. Diff aqui vai ser igual, pred, menos y.reshape de menos 1 e 1. Mas aqui a gente vai colocar a diferença ao quadrado, que simplesmente a gente vai colocar ydif eleva ao quadrado no Python, e a gente pode somar o erro novamente, ydif square. A gente pode calcular o MSE pegando essa soma do erro e dividindo pelo tamanho do vetor. Retornando, esse é o nosso MSE. Para calcular, a gente usa aqui o ypred, modelo linear, x12, menos 1 e 40. E aqui MSE, ypred. Esse modelo deu um valor bem diferente do anterior, mas veja que são métricas diferentes. Não quer dizer que tem uma métrica melhor ou pior para esse modelo que a gente usou, mas os valores apresentados são diferentes e a magnitude desses valores é muito diferente. Veja que é quase 10 vezes maior o MSE do que o MAE. É claro, cada erro é elevado ao quadrado. Por isso que muitas vezes se usa o RMSE, que seria a raiz do erro médio quadrático, que é exatamente o MSE, apenas com a diferença de que vai ter a raiz quadrada. Essa raiz quadrada a gente pode importar from math, import sqrt, e aqui a gente só usa sqrt para fazer o RMSE, que dá um valor mais próximo do MAE. Esse aqui é como a gente calcula o RMSE. Se a gente acessar o scikit-learn, a gente vai encontrar algumas métricas lá. Dentre elas, a gente vai ter o MAE e o MSE. Não tem, até quando eu vi, o RMSE. Mas a gente pode fazer a partir do modelo a partir do MSE, a gente pode fazer o nosso erro médio quadrático, a raiz quadrada do nosso erro médio quadrático. Vamos fazer isso daqui. From scalar.metrics import mean square erro. Aqui a gente from math import sqrt, e a gente pode agora definir o novo RMSE, que vai ter o y
e o YPRED. A gente calcula o MSE usando o MSE do Scikit-learn e retorna a raiz quadrada dele. Modelo linear, x12, menos 1 e 40, e RMSE com YPRED. Qual foi meu erro? YPRED. Ok. A gente pode ver que o valor encontrado pelas duas funções é idêntico. Mas eu sugiro sempre usar a versão do Scikit-learn, porque existem algumas otimizações que o grupo que trabalha em cima do Scikit-learn muitas vezes prepara para a gente. No próximo vídeo nós vamos ver como criar um modelo de aprendizado.